Olá, sejam bem-vindos, caros leitores do Portal Resíduos Sólidos. Eu queria dar as boas-vindas ao meu amigo Carlos Malta, que vai fazer a apresentação do trabalho de conclusão do curso de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Carlos Malta está falando lá do Rio de Janeiro. Eu estou aqui na Alemanha, mas a comunicação de hoje em dia permite que a gente faça esse tipo de coisa. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Então, meu amigo, agora o palco é seu, fique à vontade para falar sobre o seu trabalho. Ok. Bom dia. O meu trabalho ele fala sobre o serviço de coleta de óleo de fritura na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu já trabalho um pouquinho com coleta, transporte e reciclagem de óleo vegetal, coleta, transporte e reciclagem de eletroeletrônico, coleta, transporte de efluentes fotoquímicos, que é o que eu já estou há mais tempo. Fazemos alguma coisa de transporte, armazenamento e destinação final de lâmpadas fluorescentes, medicamentos, amálgamas, filmes radiológicos. Nós temos um pessoal que trabalha com a gente, onde nós fazemos a licença ambiental, perícia, auditoria ambiental, gerenciamento de resíduos e o PGSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos, Serviço de Saúde. Eu vou falar para vocês sobre o óleo de cozinha. Vou fazer uma pequena introdução. A história do óleo, do óleo, de um modo geral, ele se perde no tempo. Existem relatos já há mais de 6.000 anos, o ser humano já usava o óleo no corpo. Os povos da Mesopotâmia, por exemplo, eles untavam o óleo no corpo para se proteger do frio. Na China, no Egito, no Oriente Médio, eles usavam o óleo para fins medicinais. Ao longo da história do homem, ele foi descobrindo outras utilizações do óleo, e uma delas é a fritura de alimentos. Tá? O homem descobriu que o óleo de cozinha poderia ser vamos dizer assim, uma outra maneira de preparar o alimento, de fritar o alimento, dar um outro sabor, e não só assá-lo ou cozê-lo. O óleo ele é muito importante para o ser humano, porque ele produz algumas gorduras essenciais para o transporte de vitaminas dentro do corpo humano. Então, o ser humano ele necessita desses ácidos graxos, entendeu? Para ele, vamos dizer assim, mandar algumas vitaminas como A, E, D, K para o interior das células dentro do corpo humano, entendeu? Agora, vamos falar sobre a fritura do óleo. O processo de fritura, entendeu? Ele provoca algumas alterações químicas e físicas nesse óleo, provocando oxidação, hidrólise e assim, vamos dizer, produção de alguns compostos tóxicos que pode alterar o sabor, a cor, o odor daquele alimento. Um fator relevante para a produção desses ácidos graxos é a temperatura do óleo e a sua sucessiva utilização, entendeu? No mundo lá fora, tá? Existem medidas para definir o ponto correto para você descartar o óleo. Aqui no Brasil a gente ainda está caminhando, tá? Na França, na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, eles já têm pontos que, vamos dizer assim, que dizem o momento em que você vai descartar o óleo. Normalmente ele não pode ultrapassar 25% dos compostos polares que estão presentes nesses óleos. Várias plantas podem produzir o óleo, tá? Nós temos aqui o dendê, nós temos o amendoim,
nós temos a soja, nós temos várias plantas. E o homem foi aprendendo a retirar esse óleo dessas plantas, não só para fritura, mas para usar. Os índios, por exemplo, na Amazônia, eles usam algumas plantas para tirar o óleo e passar no cabelo. O óleo de fritura, como eu falei anteriormente, ele, para você determinar o ponto de saturação dele, que aqui no Brasil a gente ainda não chegou nesse patamar, mas vamos chegar, existem 2 equipamentos, tá? Ou melhor, aí na tela são as fitinhas da 3M, que ele diz exatamente o ponto de saturação, e à esquerda nós temos um equipamento eletrônico que ele diz exatamente o ponto de saturação do óleo, ou então se você pode reutilizar esse óleo para produzir uma nova fritura. No caso do óleo poder ser reutilizado, ele deve ser coado e guardado em um local apropriado, como por exemplo o refrigerador. A reciclagem do óleo aqui no Rio de Janeiro, ela, vamos dizer assim, a gente pode dizer assim, começou basicamente no governo em 2007, o Sérgio Cabral assumiu o governo, ele viu a necessidade de fazer um programa para fazer a reciclagem, de recolher tudo, tá? Papel, lata, plástico, tudo. A gente estava com muito lixão aqui no Rio, no estado, né? Existia uma quantidade muito grande de lixão e a ideia dele era acabar ou minimizar essa quantidade de lixão. E ele convidou, inclusive, o Carlos Mink para ser o secretário de Meio Ambiente do Estado. E ele desenvolveu diversos programas para a coleta de óleo. Diversos programas para a coleta de diversos produtos. No caso, nós vamos falar somente sobre o óleo. O programa de óleo aqui no Rio de Janeiro se chama PROVE, é o Programa de Aproveitamento do Óleo Vegetal. Tá? No caso do óleo, ele é fabricado, vamos dizer, pelas indústrias, ele vai para o supermercado, do supermercado ele vai para a mesa dos consumidores e ele é descartado. A ideia, se vocês olharem esse slide que está aqui, que ele serve para qualquer outro resíduo, no nosso caso aqui é o óleo, ele vem da fabricação, vem para o acondicionamento, ele vem para o armazenamento, ele vem para o transporte, no caso, ele vai para o destino final. O óleo de cozinha, ele deve ser guardado em garrafas PET para ser recolhido, deve ser recolhido pelas pessoas autorizadas. No caso aqui do PROVE, que foi desenvolvido pelo governo do estado, eles cadastraram diversas cooperativas para fazerem isso. Se a gente olhar nesse slide aqui, no ano passado, em 2014, tá? O Rio de Janeiro tinha uma população estimada de 16 milhões de pessoas. Se a gente for olhar, tá? Essa estatística comprovada, pesquisada por eles, tá? A grande maioria, ainda continua sendo assim, a grande maioria do óleo consumido pelas pessoas ainda continua sendo descartado no solo ou na pia da cozinha. Essa é a maneira correta onde você deve descartar o óleo. O óleo deve ser descartado em garrafas PET, tá? Onde você deve dar a destinação correta. Deixa eu fazer desculpa interromper, fazer uma perguntinha aqui do slide anterior. Se você puder voltar aí, por favor.
O anterior. Bom, Uhum. a pergunta é o seguinte: você está vendo aí que tem um filtro, a panela, tá, o óleo. O que você acha que é a maior dificuldade para que as pessoas não descartem o óleo de maneira correta? Isso eu acredito que a resposta vale não só para o Rio de Janeiro, como para todo o Brasil e quem sabe boa parte dos países no mundo. A maior dificuldade que as pessoas encontram para descartar o óleo, tá? É a falta de conhecimento. Porque o que acontece? As pessoas acham, vamos dizer assim, eu gero só 1 litro por mês, isso daí não vai acontecer nada. Mas o óleo de cozinha, embora seja, vamos dizer assim, descartado em pequena quantidade, 1 litro de óleo consegue contaminar 1 milhão de litros de água. Então, o que falta é conscientização das pessoas, informação e campanhas para que elas possam começar a se mobilizar e guardar o óleo. Pode ser garrafa PET, pode ser garrafa de shampoo, ele só não pode jogar fora, nem no ralo, nem no solo. Entendi. Ok? Então, assim, o que implica isso seria uma coisa adequada, seria um programa de educação ambiental efetivo, mas também não... programa de educação ambiental, principalmente nas escolas, para a gente formar uma geração de pessoas com essas atitudes. E não é só o óleo de cozinha que a gente não ficaria só no óleo de cozinha, não. Nós iríamos em outros produtos. Mas o óleo de cozinha é muito fácil você descartar. Você está ali na cozinha, você joga no ralo e acabou. Muito fácil. A pessoa acaba achando, dá trabalho eu botar na garrafa PET, entendeu? Uhum. E existe um grande outro problema. Acontece isso aqui no Rio de Janeiro muito. A dona de casa pega e coloca na garrafa PET, tá? Mas ela não sabe aonde ela vai descartar aquilo. Ela acaba jogando no lixo comum, aquilo vai para o aterro sanitário e essa garrafa acaba se rompendo. Falta também continua faltando informação. Como guardar, aonde guardar e para quem eu vou mandar esse óleo. Então é todo um processo de informação, de conscientização. É verdade. Perfeito, perfeito. Obrigado, pode continuar. Bom, vamos falar assim um pouquinho, vamos dizer assim, sobre os aspectos ambientais. Essa foto, ela, vamos dizer assim, ela foi tirada de um local onde o McDonald's, lá de Peruíbe, tá? Ele estava jogando o óleo de cozinha dele na pia dele. E o ralo perto dele, vamos dizer assim, a tubulação de esgoto que estava mais perto dele, começou a aparecer essa mancha branca, entendeu? Bem ali na rua, bem na entrada dele. E ele, vamos dizer assim, percebeu, tá? Ele e outras pessoas começaram a perceber que ele não estava descartando o óleo dele, né, no caso, da maneira correta. Um dos aspectos ambientais do óleo é que ele cria uma camada em cima do corpo hídrico e ele prejudica a troca de oxigênio. Ele aumenta uma coisa chamada DBO e DQO, tá? E ele começa a provocar mortandade de peixes, de algas, bactérias. Ele interfere em todo o processo ecológico do esgoto, da flora, da fauna. Ele realmente é um vilão interessante, embora ele seja em pequenas proporções. Aqui é vamos dizer, um cartaz. O governo de São Paulo, a nível de Brasil, ele saiu na frente, onde ele está tentando, o programa de reciclagem do óleo
no Brasil começou em São Paulo e aí de São Paulo começou a se espalhar para os outros estados. Então São Paulo começou a fazer um processo muito interessante de reciclagem de óleo, de reutilização do óleo, entendeu? Para diminuir o impacto, entendeu? Mostrando que o óleo ele traz resultados financeiros. E ele começou a fazer muita propaganda. Se você olhar, o que acontece? Eles começaram a fazer aquilo que eu comentei há pouco. Informação, criar uma nova educação. Ou seja, não jogue o óleo usado de fritura nos ralos. Ele polui as águas. Recicle o óleo. Então, é uma campanha maciça que o governo de São Paulo está fazendo para conscientizar as pessoas de reciclar o óleo. Falando em São Paulo, tudo bem que nós estamos falando de Rio, mas eu tenho de me reportar um pouquinho lá. Todos os estados que estão aderindo a esse tipo de procedimento basicamente estão copiando a maior parte. Eles começaram, estão copiando, padronizando a coleta, padronizando o tratamento, padronizando todo o processo de reciclagem do óleo. Certo. O óleo de cozinha, ele depois que você recolhe esse óleo, ele serve para uma série de produtos, tá? Quando você joga esse óleo no esgoto, ele atrai ratos, ele atrai baratas, ele causa uma série de prejuízos, inclusive entope. Olha esse bueiro aí. Esse bueiro, para ele ser desentupido, ele vai ter de utilizar uma britadeira, porque ele se solidifica, tá? Ele vai se solidificar e não adianta que você não vai tirar assim simplesmente com uma pazinha, não. Ele vai ter de pegar, rasgar, fazer um buraco e vai ser um processo muito caro para a prefeitura, no caso aí, tá? Vamos dizer assim, um cartaz que eu vi e coloquei que é muito interessante é esse da frigideira para o posto. Uma das coisas que vamos dizer assim, está sendo muito cogitada, que foi o programa aqui do Rio de Janeiro, o PROV, é recolher o óleo de cozinha e mandar para a usina de Banguinhos, onde eles estão fazendo biodiesel. Ou seja, da fritadeira para o posto de gasolina. Eu pego o óleo, eu vou fazer um processo de emulsificação, onde eu vou tirar a glicerina e vou tirar o biodiesel. E nessa brincadeira o óleo acaba sendo 100% utilizado, ou seja, eu vou tirar dele glicerina, eu vou tirar o biodiesel e o resíduo dele é praticamente zero resíduo. Aí nós temos uma recicladora de óleo, onde esse óleo ele é armazenado, onde a reciclagem dele necessita que você tire os resíduos sólidos que ele vem, onde você vai fazer a decantação desse óleo, onde você vai pegar esse óleo, equilibrar o pH, onde você vai pegar esse óleo, vai tirar a umidade e vai destinar esse óleo para fazer uma série de produtos. Ao lado a gente vê um processo caseiro de você fabricar o óleo. É assim, é um processo caseiro, fabricar relativamente fácil fazer fazer do óleo sabão. Isso. É um processo caseiro, é um processo fácil, muito fácil você transformar o óleo usado em sabão. Só tem de tomar os respectivos cuidados, porque você vai usar soda cáustica, que ela, vamos dizer assim, é relativamente agressiva, tá? E
tem que se tomar cuidado. Agora é muito fácil fazer o sabão caseiro a partir do óleo de cozinha. Aqui tem uma formulazinha, aqui no slide aqui tem uma formulazinha onde você usa 5 litros de óleo, 1 litro de soda, um pacote de fubá, uma colher de sopa de sal, entendeu? Mas existe uma série de fórmulas na internet onde você aprende a fazer o sabão pastoso, onde você aprende a fazer o detergente. Não muda muita coisa aqui não. Por exemplo, o detergente você vai tirar o fubá, você vai colocar o álcool, você vai colocar uma proporção maior de água, tá? Essa mesma proporção aqui de óleo, se você for fazer o detergente, você vai fazer praticamente 10 vezes a quantidade para detergente, ou seja, para 5 litros de óleo você faz 50 litros de detergente. É interessante. O óleo, ele realmente ele é muito versátil. Aqui nós temos uma usina para fazer o biodiesel. O biodiesel não é nada, vamos dizer assim, complicado. O elemento, vamos dizer, complicador que seria, antes de você chegar a esse aspecto final de colocar o óleo ali, ele tem de estar isento de impureza, ele tem de estar isento de umidade, você tem de corrigir o pH, e basicamente não tem muito mistério o biodiesel, não. Você vai acrescentar, no caso aí do biodiesel, um elemento para fazer a separação, mas é basicamente equipamento. O desenvolvimento sustentável do óleo que a gente poderia pensar que o que acontece? Quando eu pego, vamos pensar a soja. Quando eu pego essa soja, ela vai para a fábrica, da fábrica ela vai para casa, para o restaurante, do restaurante ele é recolhido, reciclado, vira biocombustível, no caso biodiesel, vai para um veículo, no caso aqui do slide é um ônibus. Esse ônibus ele vai emitir o dióxido de carbono vai ser absorvido pela planta. No caso, a gente está falando da soja. Ou seja, eu estou vendo um ciclo fechado, um desenvolvimento 100% sustentável. Aqui nós vemos uma tabela, tá, de consumo. Tá? No biodiesel, tá, uma quantidade de gás carbônico emitida para 100 km percorrido, eu vou usar 6,7 kg de biodiesel. No caso, a autonomia do veículo abastecer a R$100, ele vai dar 581 km. No diesel, ele vai dar 21,7 kg de gás carbônico para uma autonomia a R$100 de 524. No etanol, ele vai dar 10,2 kg de gás carbônico para uma autonomia a R$100 de 368 km. E a gasolina, ele vai emitir, no caso o carro vai emitir 24 kg de gás carbônico numa autonomia de 329 km, também a R$100. Se a gente observar essa tabela, esse gráfico, a gente vai ver que até nisso o biodiesel ele contribui para o meio ambiente, ele contribui de diversas maneiras. Por exemplo, ele emite menos gás carbônico. A autonomia dele é muito eficiente. Ou seja, o biodiesel ele deve ser, vamos dizer assim, incentivado, ele deve ser implementado a ser utilizado em várias regiões do planeta. Conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega? O biodiesel ele é fonte de renda para aqui no Brasil, no caso, né, ele é fonte, não vou dizer nem Brasil, no Rio de Janeiro, por causa do programa PROVE, como ele foi colocado. E eu não vou discutir os outros programas dos outros estados, que cada estado criou um programa com visão diferente. Mas aqui no Rio de Janeiro, por causa do PROVE principalmente,
ele é fonte de renda para famílias carentes. Algumas instituições assistenciais abraçou isso aí. O óleo ele estimula o comércio entre as diversas cooperativas que está fazendo isso. Empresas participam da utilização do marketing. Olha, eu reciclo o óleo, eu mando o óleo para a destinação correta. Ou seja, as empresas utilizam esse marketing para ficar bem na fita, tá? A reciclagem de óleo ele mostra para a gente que ele é o destino ecologicamente mais correto. Ele é uma fonte de energia limpa, renovável e inesgotável. Ele diminui a emissão de gás carbônico na atmosfera. Ou ele diminui, quanto mais a gente reciclar o óleo, ele vai diminuir o nível de entupimento em canos, na limpeza de caixa de gordura. Ele diminui o gasto com estação de tratamento, ou seja, se eu não estou jogando óleo, esse óleo não está indo para as estações de tratamento, eu não vou gastar mais com isso, para recolher esse óleo, para fazer separação água e óleo. E eu posso fazer uma série de produtos com esse óleo, que não é só o biodiesel. Eu posso fazer sabão, eu posso usar em fabricação de tinta, vernizes, ou seja, uma gama de produtos. E eu estou aberto a perguntas. Certo. Bom, parabéns pela apresentação, foi muito boa, realmente muita informação interessante, inclusive sobre o histórico aí do óleo. Né? Realmente está muito bom, eu acredito que o texto que você fez vai complementar também ainda mais o que você apresentou. E, bom, não vai dar para os leitores, aí, os espectadores fazerem pergunta, porque essa metodologia que a gente usa não vai dar para fazer, mas eles vão poder escrever comentários sim embaixo na parte de comentário do Facebook da publicação desse artigo, onde esse vídeo está integrado dentro do portal Resíduos Sólidos. Muito bom aí o seu contato, eu acredito que dá para ver que você é uma pessoa muito bem qualificada, principalmente naqueles serviços lá que você mostrou, né? Já tive a oportunidade de ver o seu trabalho pessoalmente, gostei muito do que vi muita capacidade, muita qualidade e, acima de tudo, muita vontade de fazer bons, digamos assim, negócios sustentáveis, né? Que é essa linha que eu vejo em você. Tá de parabéns, Carlos. Tá? Ok. Eu queria perguntar para você, para encerrar, só mais alguma coisinha em relação ao curso. O que você achou do curso de gestão e gerenciamento? O que você achou? Eu acho que o curso é muito bom. Eu acho que, vamos dizer assim, se você me perguntar se tem de acrescentar alguma coisa, eu acho que não, tá? Ele é longo e eu acho que você não deve mexer, porque ele realmente é longo, é um curso longo. Para quem tiver sede de aprender, ele é um curso longo. Porque ele vai te dando tantos caminhos e você vai futucando. Você vê que eu, inclusive, não fiz no tempo recomendado. Eu pedi, inclusive, para você estender o meu tempo, porque eu fui futucando. Você vê um assunto, você pesquisa aquele assunto, ele gera um monte de vontade, um monte de informação que você quer aprender mais. Então, ele instiga em você a vontade de você aprender sobre tudo. Sobre resíduos, sobre madeira, sobre papel, sobre plástico, sobre vidro, de um modo geral, sobre tudo. E ele realmente abre um universo na sua cabeça absurdo. Eu, por exemplo, madeira, tá? Eu continuo muito, é algo que está aqui guardadinho. Semana passada, em São Paulo, teve uma feira de meio ambiente lá em São Paulo. Eu fui à feira, quase não vi nada sobre madeira, vi alguma coisa sobre pneu, de eletroeletrônico não vi nada, mas eu fiquei assim, caramba, olha, pneu, você triturar o pneu, e aqui nós temos, eu estou falando Rio de Janeiro, nós temos um problema absurdo de pneu, não se recicla 10% do pneu. Madeira é 0%, isso eu posso te falar com certeza, madeira é 0%.
A companhia de limpeza aqui do Rio de Janeiro, a Conlurb, ela paga esse lixo, o resto de madeira, para ir para o aterro. Eu falei, caraca, ou seja, você acaba vendo tanta coisa, só que você não tem tanto capital assim para abraçar tudo. Porque a minha ideia, a minha vontade seria assim, eu vou explorar eletroeletrônica, eu vou explorar pneu, eu vou explorar madeira, porque isso tudo tem negócio. Quer Você dizer... só tem de fazer devagarzinho. Não, vou fazer esse, entendeu? Minha ideia é fazer o que se chama aqui, não sei como é que é aí na Alemanha, aqui se fala CETREL, Central de Tratamento de Resíduos. Mais ou menos isso. Não é aterro, é tratar. Ou seja, você pega madeira, tritura, compacta. Precisa vender para outro lugar? Não, você vende aqui. Pega o pneu, tritura. A empresa que eu fiz contato lá na feira, os poucos gatos pingados que trituram o pneu, eles compram tudo para fazer asfalto, para fazer mantas. Mostrou para a gente vários tipos de manta. Eu falei, caraca. Ou seja, eu vejo no meio ambiente um negócio absurdo. A economia, assim, a minha visão aqui do Brasil, tá? A economia, o aspecto econômico ainda não acordou para isso, porque existe um mercado aí gritando e está andando devagarzinho, o financiamento não é fácil, as informações não são assim... Quer dizer, as informações estão disponíveis, mas quem toma a decisão, quem te facilita as coisas, não facilita com tanta facilidade, que eles colocam muita dificuldade para você tirar licença, para você tirar alvará, para você tirar CNPJ, e você anda devagarzinho. E aquilo que gera negócio, por exemplo, isso daí é uma experiência que eu tenho, efluente fotoquímico. Por exemplo, na hora que você produz o efluente fotoquímico, o revelador e o fixador contém prata. Então, as pessoas não qualificadas pegam o fixador, tira a prata, vende e joga no ralo. O revelador vai para o ralo. Quando você se qualifica, pegar o revelador, tratar, fixador, tratar, o empresário que produz aquilo, ele já está acostumado a chegar alguém lá e comprar o fixador. Então ele quer dizer assim, quanto é que você quer pagar? Eu falei, não, eu não quero pagar não, você que tem que me pagar para me levar isso aqui para me tratar. Aí a prata, eu falei, a prata é um subproduto, ela gera até algum lucro, mas ela não consegue pagar tudo. Não. Aí, conclusão, por não ter fiscalização, alguns até aderem o trabalho com você. Outros continuam vendendo para os informais e que jogam no meio ambiente e a fiscalização zero. Quer dizer, o mercado de resíduos é muito grande e ainda é um mar sem dono, né? Não tem fiscalização, para nada. Para nada, não tem fiscalização. Quando eu digo para nada, é para nada mesmo. E mesmo tá? assim, Se joga tudo no ralo, no lixo. Então está faltando muita conscientização, está faltando muita informação. Eu tenho certeza que a hora que a gente conseguir fazer o que eu chamo de CETREL, tá? A ideia é fazer sala de aula, para trazer escola pública, para conscientizar aquela criança, para gerar até vontade dela ser um futuro empreendedor, um futuro engenheiro químico, um futuro biólogo, para ele ver, passar a trabalhar, para ele ser um novo soldado nessa causa. Tá entendeu? certo. Porque as pessoas falam, mas... Fazem pouco. Olha, não tem coleta seletiva, realmente não tem. Aí eu faço a coleta seletiva na minha casa, mas quando a Conlurb aqui do Rio de Janeiro chega, ela leva tudo junto, leva tudo misturado e acabou. A minha coleta seletiva não serviu para nada. Perfeito. Muito obrigado, então, Carlos. Você realmente foi uma apresentação muito boa, tá de parabéns. E pronto, a gente vai se vendo também nos próximos cursos e nos próximos trabalhos também, né? Com certeza. Ok. Tá certo? Grande abraço. Foi um prazer falar com você.
eu vou começar o próximo curso, mas independente de começar ou não, eu já quero conversar aquele outro assunto. Certo. Primeira oportunidade, eu estou te ligando mais cedo para a gente conversar. Certo, mas aqui eu tô gravando ainda, a gente fala isso já daqui a pouquinho. Tá certo? Não, eu vou desligar que para mim já está tarde, tá? Tá certo. Um abraço então, cara. Mais cedo, ok?